o Brasil não tem tradição nessa área, graças a Deus. Não há nenhuma expectativa de que isso venha a ocorrer agora. O que acontece no Brasil, a gente tem uma dinâmica política que foi muito bem explicada pelos meus colegas de bancada. No Brasil, a política sempre seguiu um determinado roteiro, um certo jogo. Esse jogo foi quebrado inesperadamente em 2018 por um candidato no qual ninguém colocava nenhuma fé, ninguém apostava que ele tinha nenhuma chance, que era o presidente Jair Bolsonaro. Ele conseguiu entender o que a sociedade queria e esperava da classe política. A sociedade brasileira, a população brasileira, vem passando por um processo de despertar. Na minha opinião, depois eu queria ouvir a opinião do coronel, mas isso vem acontecendo mais ou menos aí desde 2013, 2014, a sociedade brasileira começou a acordar para a realidade da política, e aí a gente teve o impeachment daquela presidente, né, que fazia questão de ser chamada de presidenta, numa violação fenomenal da nossa gramática, mas enfim. Depois a gente viu a prisão de uma série de políticos na Operação Lava Jato, e o que a gente está vendo agora, Brown, que é mais preocupante e que eu nunca vi durante a minha vida, é a demonização de algumas opiniões. Então, no Brasil de hoje, só é permitido você pensar de uma certa forma e você apoiar determinada corrente política. Qualquer coisa fora disso está se tornando praticamente um crime. Essa é a grande questão que está diante de nós, a liberdade de expressão, que é uma liberdade fundamental, é um direito natural do ser humano. Agora sim, contato restabelecido com a repórter Berenice Leite, ao vivo de Brasília, que tem mais informações. Diga, Berenice. Agora sim, Vitor. Pois é, estou aqui com o Major Miquelo, ele que está à frente aqui da Polícia Militar. No comando, eles receberam o chamado dos funcionários do hotel. Como eu disse, foi descartada aí a suspeita de que havia explosivos nessa mochila, e o Major Miquelo agora vai trazer os detalhes de como foi essa operação. Major, o que havia no interior aí dessa mochila e qual que é a suspeita de quem seja essa mochila também? Graças a Deus, a mochila tinha roupas, possivelmente de alguma pessoa em situação de rua. Acontece muito esse tipo de caso aqui em Brasília. Como essa mochila estava perto do gás que alimenta ali o hotel, o reservatório, então a gente tomou todo o procedimento necessário. A gente passa um robô para detectar se tem material radiológico, radioativo. Se não tiver, a gente passa um outro robô para ver com o raio-x se tem algum artefato explosivo. Foi feito todo esse procedimento. Quando verificou-se que não tinha nada, aí o policial foi lá e abriu a mochila e era só roupa. Bom, e com relação à segurança aqui no Distrito Federal, aproveitando que eu estou conversando aqui com o senhor, como é que ficam aí por esses dias, já que se aproxima aí a data prevista para a posse do presidente eleito? A Polícia Militar está empregando todo o seu efetivo. Os policiais foram cancelados férias, folgas, e os policiais estão todo efetivo empregado. Inclusive hoje aqui tinham mais de 300 policiais só nessa parte do setor hoteleiro. Tá bom, muito obrigada pelas informações. Vitor, alguma pergunta do estúdio? Não, acho que é isso, está esclarecido o caso, né, Berenice? Que bom, melhor assim, que bom que a ameaça foi debelada, não havia nenhuma bomba, não passou de um susto. Obrigado mais uma vez, viu, Berenice, pela presença aqui com a gente, pela rapidez, pela agilidade nas informações. Obrigado ao Major também pela presença. Faça a ele um agradecimento em nosso nome e bom descanso por aí. A gente volta a conversar. Até a próxima. Agora a gente vira a página, temos uma outra informação, olha só. Com Lula, a Secretaria de Comunicação do governo terá outras 4 subsecretarias, sendo uma delas possivelmente responsável por monitorar as redes sociais. No governo do presidente Jair Bolsonaro, a SECOM está vinculada ao Ministério das Comunicações, mas o petista decidiu tornar os órgãos independentes, criando mais vagas para aliados.
Enquanto o ex-ministro Paulo Bernardo está sendo cotado para assumir as comunicações, o deputado Paulo Pimenta deve se tornar o chefe da SECOM. Como noticiamos ontem aqui em Os Pingos nos Is, Lula terá cerca de 10 mil cargos comissionados à sua disposição e ainda anunciará outros 16 nomes que vão compor os seus ministérios. Constantino. Pois é, de novo, né? Quem tem memória vai lembrar o que fez o PT no verão passado. A criação daqueles MAVs, né, os militantes de ambiente virtual, com listinha negra de jornalistas críticos ao governo, jornalistas independentes, com coragem, né, de peitar o popular Luiz Inácio Lula da Silva à época, e essa perseguição vai vir com tudo agora, né? O Alberto Cantalice, que era um dos responsáveis por essa estratégia lá atrás, já está pedindo cabeças de jornalistas independentes hoje, como esses aqui que vos falam, né, no programa de maior audiência da própria Jovem Pan. Então, tá anunciado o que vai vir aí, a criação de uma espécie de Ministério da Verdade, no sentido da distopia de George Orwell. Eles não sequer esconderam essas intenções. O Lula não apresentou um projeto de governo, mas ele deu alguns indícios. Queria furar o teto, queria parar privatizações na área econômica e falou, sim, em regular as redes sociais e a imprensa. E vai abrir a torneira agora para mídia marrom, para a imprensa marrom, para aqueles que forem bancar ali o papel de assessoria do governo de maneira informal, e vão perseguir, obviamente, inclusive nas redes sociais, aqueles que ousarem criticar o futuro governo. Já estão fazendo isso antes de assumir o poder executivo, só com os seus tentáculos no poder judiciário. Imagina quando juntar as duas coisas. Também te preocupam, Coronel Gerson Gomes, essas projeções, essas iniciativas do governo eleito, Coronel? Eu não tenha dúvida. Antes de tudo, boa tarde ao Rodrigo, que eu estou cercado, na verdade, né? O Paulo Figueiredo mora ao sul da minha casa e o Rodrigo, se mora ainda no mesmo lugar, ele mora ao norte da minha casa. Então, eu tenho o Rodrigo ao norte, o Paulo Figueiredo ao sul, e eu nunca conversei com eles pessoalmente, por incrível que pareça. Embora o Rodrigo, eu o vi ali em Miami, naquele evento de protesto, ele discursou logo no início, mas depois ele teve que sair, eu não tive a oportunidade nem de cumprimentá-lo. Então, cumprimento agora no ar aí, junto à nossa audiência. Muito bom ter você aqui conosco no Pingo nos Is. Sobre esse tema, nós temos dois aspectos que o Rodrigo chegou a levantar, que é o que nós vimos no passado. O primeiro aspecto que o PT fez e ele aperfeiçoou depois foi o seguinte: nós tínhamos verbas das estatais, e observe que foi mudada, foi feita uma proposta que eu nem sei se chegou a ser aprovada no Senado, mas me parece que se não foi, será aprovada com certeza, modificando a lei das estatais, não somente no que diz respeito a tirar aquele período de quarentena de 3 anos agora para 1 mês. O político pode assumir todas as estatais, aquilo que foi um grande avanço da administração do governo Bolsonaro, de afastar o poder político da gestão das estatais. Mas um segundo aspecto foi que aumentou a verba de patrocínio, porque a verba de patrocínio das estatais também estava cerceada. Ela foi drenada durante o governo Bolsonaro exatamente para não direcionar. Para que fazer propaganda da Petrobras, dos Correios? Para que fazer propaganda do Banco do Brasil, da Caixa Econômica? Então, o presidente Bolsonaro, ele cerceou esse tipo de patrocínio e de utilização de propaganda. O que o PT fez lá atrás? Ele concentrou toda a verba das estatais e a própria da secretaria, e concentrou isso tudo na mão da Secretaria de Governo. E observe que agora haverá um político petista muito sagaz que estará fazendo essa liberação para os canais de televisão, e aí você entende por que todos, durante esses 4 anos em que eles tiveram bilhões, eu vou repetir, bilhões que foram retirados daquele sistema que alimentava a imagem do governo, ou seja, fingia criticar algumas vezes, mas fazia vista grossa para outras coisas e, ao mesmo tempo, promovia os feitos do governo e criava no imaginário da população uma ideia que, inclusive, fazia com que a corrupção corresse solta sem causar indignação. Isso foi rompido com a Lava Jato.
E quando o governo agora pretende retornar, eles querem novamente pegar essas verbas para dominar o mainstream, para dominar a imprensa jornalística, de modo a que possa servir como um braço de propaganda do governo. Então esse é um ponto. O segundo ponto é o que vai atacar o grande diferencial que fez Jair Messias Bolsonaro ascender ao poder, porque Bolsonaro também não era alguém que pudesse quebrar esse monopólio que existia informacional no Brasil e, por incrível que pareça, sem verba, sem tempo de televisão, ele acabou sendo eleito em 2018 por uma conjugação de fatores. Mas quando ele é eleito, o principal, vamos dizer assim, instrumento de campanha que o Jair Bolsonaro teve foi exatamente as redes sociais, as tias do Zap. Quem não conhece a Bárbara do canal Te Atualizei, que era uma dona de casa e começa a falar de política, e ela foi uma das primeiras que sofreu, já tem 3 anos que está com seus canais desmonetizados e sem ter acesso aos seus processos. Então, todo esse esforço que hoje é feito ali pelo ministro Alexandre de Moraes, naquele inquérito do fim do mundo, agora eles pretenderão que isso seja feito de uma maneira mais organizada, mais formal, mais oficial, em que as redes sociais serão controladas e todos aqueles que falarem contra o governo serão rotulados como antidemocratas. E aqueles que falarem ou levantarem aspectos que possam indicar erros, desvios de conduta, corrupção, esses serão rotulados como fake news. E segundo a perspectiva deles, eles estarão fazendo isso para o bem do povo brasileiro. Durma barulho. Antes de passar para o Roberto Mota, que vai falar também sobre esse projeto de Lula, da criação desse novo gabinete que pode ser usado por Lula para controlar as redes sociais, deixa eu só fazer um agradecimento aqui à nossa audiência, muita gente ligada aqui em Os Pingos nos Is, na TV Jovem Pan News, no rádio também, nas redes Jovem Pan News e Jovem Pan FM, no YouTube, na Panflix, em todas as nossas plataformas, muita gente acompanhando aqui as notícias dessa terça, e fica aqui o nosso agradecimento, muito obrigado mesmo pela sua companhia. Roberto Mota, queremos ouvi-lo, Mota. Pois é, Brown, nesse tal gabinete aí que vai ser criado, parece o gabinete do amor, né? Ainda bem que o amor venceu. Mas é como eu estava falando e como o coronel também disse, no Brasil, durante muito tempo, durante décadas ou um século, foi jogado um determinado jogo na política. E esse jogo foi quebrado em 2018. Por 2 fatores. A população brasileira, a sociedade brasileira, ela vem acordando, ela vem despertando para a política desde 2013, 2014, colaboraram para isso a internet, a telefonia celular, todo mundo hoje tem um celular na mão, e as redes sociais. Então, surgiram as tias do Zap, as pessoas começaram a entender o que estava acontecendo. E aí, em 2018, um político cujos valores estavam alinhados com os valores da sociedade brasileira, Jair Messias Bolsonaro, foi eleito presidente. Isso significou uma quebra no jogo político que sempre foi jogado no Brasil. E aí veio uma reação gigantesca, monstruosa, daquilo que a gente chama de mecanismo, sistema, matrix, cada um escolhe o nome que quiser. Esse sistema, ele dobrou a sua aposta. Ele criou um tal consórcio de mídia, né, do qual, graças a Deus, a nossa emissora querida Jovem Pan não faz parte, mas muitas emissoras fazem parte. Esse consórcio de mídia, ele serve às pessoas uma versão pasteurizada da realidade, né? Nessa realidade do consórcio de mídia, certas opiniões são demonizadas. Só é permitido a opinião alinhada com a esquerda. E isso foi piorando ao longo dos últimos 4 anos. O que a gente observa hoje é que chegamos a um ponto em que é quase como se apoiar o presidente Bolsonaro
fosse um crime previsto em lei. Eu outro dia li uma carta na minha live diária, todo dia eu faço uma live às 10h15, e eu li uma carta de uma senhora de 69 anos, e ela listava as contribuições importantes do presidente Bolsonaro para a história do Brasil, e dizia: olha, eu apoio o presidente Bolsonaro, sim, mas não se trata de ser bolsonarista, eu não tenho nenhuma ilusão, eu não faço idolatria a nenhum político. Eu sou brasileirista. Olha o termo que ela usou. E ela disse: mas é muito importante reconhecer o papel fundamental que o presidente Bolsonaro teve no despertar da população brasileira. Agora, quando a gente olha de uma forma isenta e desapaixonada para o que está acontecendo no Brasil hoje, o que nós observamos é que a independência dos poderes desapareceu. Existe uma predominância total de um desses poderes. Nós vemos todo dia o desprezo pelo tão falado Estado de Direito, um desprezo pelos eleitores, desprezo e, o pior, criminalização da opinião de milhões de cidadãos e de eleitores. O que nós observamos, né, nos poucos momentos em que, por exemplo, eu olho o que está passando nesse tal consórcio de veículos de mídia, é muito grave. É uma lavagem cerebral em escala industrial. São pessoas, muitas delas com formação boa, educadas, com bom nível social, pessoas de bom caráter, que foram convencidas de que é preciso lutar contra um fascismo imaginário, apoiando um socialismo que é real e que é criminoso. Então, eu outro dia coloquei no meu Twitter uma frase que eu ouvi de uma dessas pessoas que são vítimas dessa lavagem cerebral criminosa, e esse é um ponto que o nosso querido Fernão levanta aqui todos os dias, o papel criminoso que boa parte da imprensa tem em doutrinar as pessoas. Há alguns meses atrás eu vi de uma dessas pessoas, ela me disse uma frase que ficou marcada. Nós estávamos discutindo as alternativas da política e ela me disse, com toda a autoridade de alguém que tinha sido submetido a essa doutrinação: não, olha só, qualquer coisa menos Bolsonaro. Muito bem, é isso que essa pessoa vai ver agora. Qualquer coisa. As piores ideias sobre política, sobre economia, sobre justiça, sobre criminalidade estão sendo retiradas da lata de lixo da história e estão sendo apresentadas ao povo brasileiro como a última novidade. Infelizmente, essas pessoas vão se dar conta nos próximos dias do tamanho do erro que cometeram. Abre o intervalo comercial agora. Daqui a pouco tem mais os Pingos nos Is. Os Pingos nos Is. Jovem Pan. Acredito em informação financeira, em educação financeira. Por isso que eu criei o Minuto Toro de Ouro e depois o Curso Toro de Ouro.
milhares de pessoas já aprenderam sobre os indicadores essenciais do mercado, de PIB a PMI, de payroll até curva de juros invertida. Os meus alunos agora conseguem montar suas estratégias financeiras com mais assertividade. Foi uma grande vitória. Mas chegou a hora do próximo passo. É hora de aprender sobre novos indicadores econômicos. Chegou o curso Touro de Ouro 2. Você vai aprender o que é índice de força relativa, reflação, como funciona o mercado de commodities. Esse curso foi feito para você que já fez o curso Touro de Ouro 1 e para você que já conhece alguns indicadores do mercado e quer se aprofundar para se tornar um expert. Acesse a newcursos.com.br e garanta a sua vaga. Eu sou Pablo, vai Torinho! Vai ser gol? Quer apostar? Transforme seu conhecimento esportivo em dinheiro. Bob, o melhor site de apostas do mundo, agora no Brasil. Acesse vaidebob.com e invista no seu conhecimento. Bob, Brasil and back. Quantas vezes você já bancou anuidade de cartão para viajar mais, mas seus pontos nunca decolaram? Ou então viraram trocas inúteis? Eu não banco. Vem conhecer o cartão XP Visa Infinity, o único com Investback que devolve parte dos seus gastos e investimentos. Visa Infinity Fast Pass, acesso às salas VIP e sem anuidade, para sempre. Vem transformar gastos em investimentos. Vem pro XP, abra sua conta. De volta para você, os pingos nos is. E tá no ar a nossa enquete de hoje lá no site da Jovem Pan. A gente vai trazer para você o caminho para que você participe é sempre o nosso site www.jovempan.com.br. Já tá no ar a nossa pergunta de hoje. Você já pode participar. Será que a gente já tem aqui os números para a gente ver a parcial de momento, como é que tá e qual é a pergunta do dia? Agora sim, a pergunta é a seguinte: você concorda com o monitoramento das redes sociais que Lula quer propor? Sim ou não? É o assunto sobre o qual a gente falava aqui antes do intervalo. 94,61% disseram que não concordam com essa proposta de Lula. 5,39%, agora baixou um pouquinho, 5,37% dizem que sim. Você participa também lá no www.jovempan.com.br. E após Lula ser declarado eleito pelo Tribunal Superior Eleitoral, a procura dos brasileiros por serviços e imóveis nos Estados Unidos e em Portugal aumentou. As informações são da Faquin Investments, que presta consultoria aos brasileiros e registrou um crescimento de 257% na procura por imóveis para compra ou aluguel nos dois países. O número de pessoas que decidiram abrir contas bancárias também aumentou em 126%, enquanto a busca por visto cresceu 435% nesse período. Segundo o CEO da empresa, Cássio Faquin, o período de instabilidade política e econômica no Brasil favorece o aumento de interesse do brasileiro por viver em outro país, seja temporária ou definitivamente. O Brasil também apareceu entre os top 10 países que mais buscam pela aplicação ao visto EB5, que concede o Green Card para investidores nos Estados Unidos. Rodrigo Constantino, você sempre faz aqui, né, Constantino, o relato do seu processo de saída do Brasil, né, do que motivou você a deixar o país e procurar os Estados Unidos. E se eu estiver enganado, você me corrija. Se eu estiver falando alguma besteira, você pode me corrigir. Mas no seu caso foi a violência no Rio de Janeiro, né, que te motivou a deixar o Brasil. E a novidade é essa agora, a política, o cenário político e o receio do que vai acontecer com a economia está levando muitos brasileiros a pensarem em fazer também isso que você fez, Constantino. Brown, você está parcialmente certo. A violência do Rio de Janeiro e o jeitinho, a malandragem, né, sempre me incomodaram muito, mas houve sim um fator específico político. A minha decisão de vir foi exatamente na reeleição de Dilma Rousseff. Foi ali que eu bati o martelo e falei, eu vou embora, eu preciso sair desse país, né, por um período que seja para respirar ares mais normais e livres, não de um país que reelege alguém como Dilma Rousseff. Então a minha decisão foi exatamente em outubro de 2014, em abril de 2015, eu estava já morando nos Estados Unidos e aqui estou há quase 8 anos. É absolutamente compreensível
que essa procura aumente agora. As pessoas estão com medo, viram 4 anos de esperança de um governo mais técnico, honesto, sem escândalos de corrupção, respeitando a liberdade de expressão, sem perseguir, inclusive críticos que chamavam o presidente de genocida, que jogavam futebol com a réplica da cabeça do presidente à guisa de pelota. Imagina só, né? E muitos ficam usando o argumento geográfico de que se você sai, você não é um patriota, não pode defender o Brasil. Isso é ridículo. Estamos vendo aqui mesmo no programa, a quem eu também saúdo e agradeço as palavras gentis, o Coronel Gerson, Paulo Figueiredo, eu, já tivemos Ana Paula Henkel, que mora em Los Angeles, e muitos outros, né? O próprio Olavo de Carvalho morava mais tempo que todos nós aqui nos Estados Unidos. Essas pessoas entendem que muitas vezes um movimento de resistência a uma quadrilha organizada com um manto de socialismo, né, essa resistência precisa vir de fora. Por motivos óbvios, a gente aqui tem um pouco mais de ousadia, um pouco mais de coragem, porque os tentáculos de um certo ministro do Supremo, eles têm um limite, eles têm algumas restrições quando atravessam a fronteira, principalmente para chegar num país livre, que não reconhece o crime de opinião, né? Então, é disso que se trata. As pessoas têm direito de buscar o melhor para a sua família, para os seus filhos, para o seu futuro. E essa procura vai aumentar porque muita gente teme pelo que vai acontecer no Brasil nos próximos anos e com toda razão. Concorda, coronel? É justificado esse receio? É justificado, sim. Eu conheço esse processo e talvez até um pouco mais profundo até do que o próprio Rodrigo, porque ele veio nesse período da Dilma Rousseff que eu acompanhei bem. Eu ainda estava no Brasil, eu estava exatamente deixando o serviço ativo das Forças Armadas e passei a estar mais aqui nos Estados Unidos porque a minha família migrou para cá. Meu pai migrou em 1984. Então, naquele período, a migração de brasileiros era normalmente vindo por um visto de turista e aqui permanecia e depois mudava o seu status, obtendo aí uma permissão de trabalho e obtendo o green card com a autorização inicial, né, para que pudesse trabalhar até que conseguisse a residência permanente e depois até a cidadania. Esse foi o trajeto da minha família aqui nos Estados Unidos na década de 80 do século passado. Então eu acompanhei essas diversas ondas de imigração para cá. Os brasileiros que chegaram nessa onda do Rodrigo Constantino foram brasileiros com um perfil bem diferente daquele perfil da época do meu pai. Então, os companheiros do meu pai, na época que ele migrou para cá, eram pessoas que vinham para tentar a vida e trabalhavam na construção civil, trabalhavam na pintura, alguns inclusive iam para as áreas rurais e eram brasileiros de classe média baixa que vinham aqui tentar a vida, tentar o sonho americano. O que aconteceu nessa onda do Rodrigo Constantino, da época da Dilma Rousseff, eu acompanhei bem, porque eu estava naquelas manifestações iniciais, 2014, e quando o Rodrigo apoiou também ali a criação do Partido Novo, eu também apoiei, eu tinha toda uma expectativa de que ali poderia ser uma oportunidade de trazer pessoas de fora da política. Toda essa experiência eu tive muito paralela ao Rodrigo e como a minha família já residia aqui há muitos anos, eu conheci esse processo e tive a oportunidade de passar mais tempo aqui. Mas o que me chamou a atenção dessa onda que veio o Rodrigo foi o perfil do imigrante brasileiro. Veio uma enorme quantidade de investidores. Quando você citou o EB5 já teve exigindo $500 mil. Eu estava lendo agora aqui, me parece que atualmente são $800 mil que você precisa investir em um projeto aqui nos Estados Unidos para obter o green card. Você imagina, quem teria $800 mil para investir para obter uma residência permanente aqui nos Estados Unidos? Pois é, mas tem muita gente no Brasil que está vindo para cá agora aplicando para esse visto. O que significa em termos práticos para o brasileiro? É que o mesmo fenômeno que aconteceu na Venezuela, em que primeiro sai a classe média alta, primeiro saem as pessoas ricas, saem os investidores, saem os empreendedores, saem os donos de grandes empresas. Depois vai saindo a classe média ali intermediária, que coloca os filhos para estudar